três coisas que nesta noite eu quero falar. Existe, ou seja, três motivos ou três perdas de quem fica do lado de fora. Ou melhor, vou melhorar. Quem fica do lado de fora perde no mínimo três coisas. É bem verdade que perde várias oportunidades. É bem verdade que perde a oportunidade de falar com A, com B. Mas nessa noite eu quero que você entenda que quem fica do lado de fora perde no mínimo três coisas. A primeira coisa que quem fica do lado de fora perde são as promessas. A segunda coisa que quem fica do lado de fora perde é a honra. E a terceira coisa que quem fica do lado de fora perde são as esperanças. Mas pregador, peraí. Quem fica do lado de fora perde as promessas, perde a honra e perde as esperanças. Quando eu falo das esperanças, a Bíblia Sagrada vai narrar em Lucas capítulo 24, versículo 49, quando Jesus está falando aos seus discípulos, e ele vai dizer mais ou menos assim: eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai, ficai pois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nesse momento Jesus está dizendo para os seus, Jesus está dizendo para eles a seguinte forma: não saia de Jerusalém. E Jerusalém aqui vai representar a casa de Deus, ou o centro da vontade de Deus. E Jesus está dizendo para eles: não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, antes de ele falar que seriam eles revestidos de poder, ele garantiu que teria uma promessa que não viria dele, mas a promessa viria do Pai. E então, diante desse texto, eu começo a ver que se eles saíssem de Jerusalém, não haveria promessa. Jesus aqui está dizendo para ele: fica em Jerusalém, permaneça em Jerusalém, porque vai vir uma promessa. Essa promessa vem do Pai. O primeiro motivo de quem fica do lado de fora perde a promessa, porque Jesus está dizendo: fique em Jerusalém, não saia de Jerusalém, não saia do centro da minha vontade, não saia da casa de Deus, porque quem sai da casa de Deus perde a promessa. Porque quem está do lado de fora da casa de Deus perde a promessa. Porque quem abre mão de estar dentro para ficar do lado de fora perde a promessa. Lucas capítulo 24, 49 nos faz entender que quem permanece, quem fica do lado de fora, perde a promessa. E nessa noite eu tenho certeza que as promessas de Deus estão de pé sobre a tua vida. Por quê? Porque você não está do lado de fora. Você foi selecionado por Deus para estar adorando o nome dele nessa noite. Você não está fora. Você é o alvo da promessa de Deus aqui hoje. Porque você está como Lucas 24, 49. Você está dentro de Jerusalém. Você está no centro da vontade de Deus. Por quê? Não é porque você é melhor que alguém. Não é porque você quer passar por cima de alguém. É porque você sabe que a promessa vem do Pai. Que a promessa vem do alto. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? A primeira coisa é que quem está do lado de fora perde a promessa. A segunda coisa é que quem está do lado de fora ou fica do lado de fora perde a oportunidade de estar dentro para estar fora. A segunda coisa que a pessoa perde, que alguém perde, é a honra. Diga comigo: honra. Porque a honra, a Bíblia Sagrada também vai dizer, no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11, capítulo 15 e verso 11, vai contar a respeito de um moço, de um proprietário, se assim eu posso dizer, que tinha 2 filhos, e o filho mais novo, aquele dia, resolveu sair de casa, pediu parte da sua herança, pediu parte daquilo que ele tinha direito, e o pai vai lhe entregar em suas mãos, e quando ele recebeu tudo aquilo nas tuas mãos, ele saiu de casa achando que aquilo nunca poderia se acabar. Ele saiu de casa, quem sabe, na esperança que aquilo poderia produzir mais e mais, e ele viveria bem para toda a sua vida. Mas a Bíblia diz que o pai vai entregar. E aquele homem vai, aquele jovem, aquele moço, aquele menino, ele vai por uma terra longínqua. Ele some, ele troca de cidade ou de país. Ele vai para outro lugar. E a Bíblia diz que ele começa a gastar tudo aquilo que o pai colocou na sua mão. A Bíblia diz que ele começa a gastar
tudo aquilo que o pai lhe entregou. E agora ele está fora da casa do pai, ele está do lado de fora da casa gastando. Mas chegou um dia que tudo aquilo se acabou. E quando aquilo se acabou, ele viu que de fato não valeria a pena ficar do lado de fora da sua casa. E quando aquilo se acaba, a Bíblia diz que ele vai trabalhar por uma pessoa estranha, por alguém anônimo, e quando ele começa a trabalhar, ele ganha um serviço de não muita honra, porque ele ganhou um trabalho, ou um serviço, ou ele estava fazendo, quem sabe, uma empreitada, ou seja, aquele homem, aquele jovem, aquele menino, estava cuidando de porcos, apacentando porcos, e diante daquela situação, a situação dele estava tão agravante, ele estava tão sem honra nenhuma, que além de apacentar aqueles porcos, não estava, quem sabe, na mais profunda humilhação. E para piorar mais ainda a sua situação, a Bíblia Sagrada vai dizer em Lucas 15 e verso de número 11, que aquele homem, aquele jovem, melhor dizendo, aquele moço, ele começa a se alimentar. Ele tem um desejo de se alimentar com as bolotas que os porcos comiam. Ou melhor dizendo, para melhorar, ele comia as lavagens. Tudo que o porco se alimentava, aquele homem, eu consigo acreditar que ele comia no coxo dos porcos. Ele comia tudo que os porcos comiam. Ele também participava. Mas chegou um certo dia que aquele homem, aquele jovem, eu acredito que o tempo passou e ele se tornou um jovem mesmo. Ele coloca a mão na sua consciência e ele para pensar naquilo que ele fez. Como assim? Ele pensou bem naquilo que ele fez, na decisão que ele tomou, quem sabe anos atrás ou meses atrás. Ele falou: peraí, na casa do meu pai, até mesmo os jornaleiros comem bem, os jornaleiros comem na mesa, ele se alimenta do melhor que meu pai dá. E olha que eles são jornaleiros, e olha que são trabalhadores, eles se alimentam do melhor, e eu aqui comendo bolotas de porcos, e eu aqui me alimentando com essa imundícia, com toda essa comida de porcos. Esse negócio está errado. Quem sabe ele colocou a mão na sua mente e viu que ele estava em um status sem honra nenhuma. Por quê? Porque quem está do lado de fora, além de perder as promessas, também perde a honra. Por quê? Porque deixa de comer aquilo que o pai tem para dar e fica comendo as imundícias lá de fora, e fica comendo as imundícias do mundo. Deixa eu te dar um conselho nesta noite: não tome o exemplo que Maria tomou em Mateus, no versículo de número 46, 12:46. Não tome esse exemplo, porque não vale a pena ficar do lado de fora. Diga para esse alguém do seu lado não pegar no sono. Diga para ele assim: não vale a pena ficar do lado de fora. Diga para ele: Jesus está te dizendo isso essa noite. Não vale a pena ficar do lado de fora. Aí aquele homem, aquele jovem, ele teve uma ideia: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para casa, porque eu estou sem honra, eu estou, pastor, comendo com os porcos, eu estou me alimentando. Antes, eu imagino que ele estava pensando: antes eu apenas cuidava deles, antes eu apenas alimentava eles, mas o negócio está tão feio, eu estou tão sem honra, eu estou sem honra nenhuma, que agora estou comendo da comida dos porcos. Deus está dizendo: esse lugar aqui é lugar de honra, então não saia da casa do pai por nada. Deus está dizendo para alguém: não arrede o pé do centro da vontade dele, porque esse lugar é lugar de honra.